Vídeo de hoje do canal do Nicola para te contar quanto o River Plate quer para vender agora Nicolás de la Cruz. Te atualizo também sobre o Corinthians e a chance cada vez maior de João Vitor ser vendido. No Palmeiras, quais os percentuais dos atletas? Quanto o Verdão tem em relação aos direitos econômicos, você vai saber também. Falo ainda sobre o São Paulo, sobre os dois atletas mais assediados pelo mercado europeu, tudo sobre o futuro de Marcelo, lateral esquerdo que está deixando o Real Madrid. Tem ainda uma declaração importante do presidente do Atlético Mineiro sobre o futuro de Rodrigo Caetano, além das últimas do mercado, você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol para não perder nada. Botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa as notificações. Deixa like também que se ajuda bastante, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de sportbetbr.com, casa de apostas esportivas que sempre prepara as melhores cotações para vocês. Nesse domingo, por exemplo, separei 2 jogos do Campeonato Brasileiro para mostrar como você tem várias opções dentro do mesmo jogo. Santos e Palmeiras, para começar. Que tal apostar na possibilidade de um gol contra pagando R$ 12,87? Já no Fla-Flu, se tiver empate com os dois times marcando, você embolsa R$ 4,70 para cada real apostado. Para ter essas e outras alternativas na sportbetbr.com é bem simples. Pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, clica lá, faz seu cadastro na Sportbet.br e começa a apostar. Muito boa sorte, tá? Bom, bora começar o vídeo com o giro de notícias e a primeira informação é sobre o Fla-Flu, Flamengo que tem sido freguês do Fluminense. Nos últimos 5 jogos contra o grande rival, nenhuma vitória. São 4 triunfos do Flu e 1 empate. A última vez que o Flamengo venceu o Fluminense aconteceu num 3-1 em 2021. Se a gente ampliar um pouquinho esse retrospecto, a gente vai ver que a hegemonia do Fluminense contra o Flamengo é ainda maior. Nos últimos 9 jogos, 6 vitórias do Tricolor, 2 empates e 1 vitória do Flamengo. Com o detalhe de que o Flamengo em todos esses confrontos sempre teve elencos muito mais fortes. Bora falar sobre Messinho, que agora quer ser chamado de Estevão, meio atacante do Palmeiras que tem sido apontado como a grande revelação do clube desde o início da era Alexandre Matos e João Paulo Sampaio. O menino de apenas 15 anos de idade marcou 3 gols na vitória do Palmeiras por 8-1 contra o Atlético Guaratinguetá em jogo do Campeonato Paulista Sub-17. Outra coisa que chama atenção é o desempenho do Palmeiras, 6 vitórias em 6 jogos na competição e 28 gols marcados. Seguindo com o giro de notícias, contar que o Vasco alcançou 4 jogos sem levar gols pela Série B. Essa é uma marca que não era alcançada pelo Vasco da Gama há um longo tempo, desde 2017, quando o técnico ainda era o Milton Mendes. Diante dessa boa defesa, o Vasco é hoje o vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro e a defesa, que já rendeu tantas críticas a Zé Ricardo, enfim conseguiu se estabelecer. Quero falar também sobre Dudu, atacante do Botafogo de Ribeirão Preto, que desde o Campeonato Paulista do ano passado está na mira de vários grandes clubes do futebol no Brasil. Nesse momento, o Estoril de Portugal parece ser o maior interessado na contratação do atleta, que tem só 18 anos de idade, atua pelo lado de campo e, além de muita habilidade, tem enorme velocidade. Para fechar o giro de notícias, quero contar sobre o Cruzeiro, que em caso de mais uma vitória, vai terminar as 10 primeiras rodadas da Série B com a 4ª melhor campanha de toda a história da competição. Nesse momento o Cruzeiro tem 22 pontos, já tem uma pontuação maior, por exemplo, do que todo o primeiro turno da temporada passada do próprio Cruzeiro, só para vocês entenderem essa pontuação de 22 pontos em 9 rodadas. Com a vitória na última rodada, na próxima rodada no caso, o Cruzeiro chega a 25 e fica, depois de 10 rodadas, atrás apenas de Corinthians de 2008, Guarani de 2009 e Chapecoense de 2013, essas foram as melhores campanhas da 2ª divisão nesse recorte das 10 primeiras rodadas. Bora falar agora sobre Rodrigo Caetano e a possibilidade dele ir trabalhar no Vasco da Gama. Já contei para vocês que a 777 escolheu o executivo de futebol do Galo para comandar esse projeto em São Januário. O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, deu uma entrevista ao André Hernan e disse o seguinte, abre aspas: temos contrato com ele até o fim e tenho 100% de certeza que ele não rompe esse contrato. A intenção nossa é de renovar com o Rodrigo e acredito que ele queira ficar também. A gente combina muito trabalhando junto e dá total liberdade para ele tocar o futebol do Atlético. Fecha aspas.
Só para lembrar que o Rodrigo Caetano, desde que chegou ao Atlético Mineiro, já foi campeão brasileiro da Copa do Brasil, do Campeonato Mineiro e também da Supercopa do Brasil, comanda um projeto que visa esse ano mais conquistas de títulos. Bora falar agora sobre o futuro de Marcelo, lateral esquerdo, que se despediu nesse sábado do Real Madrid. Ele tinha esperança de ficar no Real e ficou bem claro para ele que mesmo com a conquista da 14º título da Champions, não haverá possibilidade de permanência. O Real Madrid entende que o ciclo dele de 15 anos está encerrado. Marcelo, que sai do Real como o maior campeão da história do clube, são 25 taças. Só para você entender um pouquinho do currículo, 6 títulos de campeonato espanhol, 5 títulos de Champions League e 4 mundiais de clubes. Esse é o Marcelo com a camisa do Real Madrid. A partir de agora, ele vai começar a projetar o futuro. Foi perguntado, depois da vitória por 1-0 contra o Liverpool, o que ele pretende fazer. A resposta foi a seguinte: o que eu vou fazer agora? Vou para o ônibus, depois para o avião, mas não sei, preciso de 15 dias de férias, não quero saber de telefone, depois vou ver. Agora a parte mais importante, que é um balde de água fria para os torcedores brasileiros. O Marcelo diz o seguinte: mas quero jogar a Champions, acho que dá para jogar, fecha aspas. Alguns clubes brasileiros já haviam demonstrado, sinalizado a intenção de contratá-lo. Fluminense, Botafogo, falam até em Palmeiras, diante dessa frase do Marcelo, de que vai dar prioridade para continuar jogando a Champions League. É natural que ele pense, pelo menos num primeiro momento, em ficar na Europa. Se as propostas de times que vão jogar Champions não forem muito animadoras, aí sim, nesse contexto, o Marcelo pode se colocar à disposição de clubes do futebol no Brasil. Adoraria vê-lo por aqui, acho que ele ajudaria demais, especialmente jogando numa função de meia, com menos obrigações defensivas. É um cara com muita habilidade, com técnica, visão de jogo. Acho que faria um enorme barulho por aqui. E você, o que você pensa do Marcelo no Brasil? Você acha que ele está certo em querer continuar na Europa? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Palmeiras e o percentual, os direitos econômicos que o Verdão tem em relação aos seus principais jogadores. Me baseei no balanço financeiro do Palmeiras, o último divulgado, ou seja, são números oficiais do clube. Verdão tem 100% dos seguintes atletas: Dudu, Gustavo Gomes, Zé Rafael, Lomba e Mike. Com 90% dos direitos econômicos, o Palmeiras tem Giovani, atacante e jogador da base, que hoje atua pelo profissional e que inclusive interessa ao Ajax, o Marcos Rocha e o Renan, zagueiro que está emprestado ao Red Bull Bragantino. 80% dos direitos em relação a Danilo, Gabriel Menino, Scarpa, Piquerez, Murilo e o goleiro Everton. 70% dos direitos do Atuesta, do Navarro, do Wesley e do Vanderlan. Vanderlan é lateral esquerdo recém-promovido ao time principal, jogador que já é pretendido por clubes do exterior. 65% do Rafael Veiga, esse número é importante, até porque o Veiga é hoje talvez uma das principais moedas de troca, um dos principais ativos do Palmeiras, sem sombra de dúvidas. Com 60%, Gabriel Veron e Luan. Esse número de 60% do Veron especificamente é um número que preocupa, até porque o Veron é também outro jogador bastante valioso. Com 50% dos direitos econômicos, Breno Lopes, Kusevich, Jorge e Rony. E aí, diante desses números, o que mais te chamou a atenção? Qual o número que mais preocupa, o que te conforta? Você, palmeirense, usa o espaço para comentários. Também estou curioso para saber o que você pensa, beleza? Quero falar agora sobre o São Paulo. Quais são os atletas recordistas de sondagens? Você já sabe, o São Paulo tem deixado bem claro que vai precisar vender pelo menos um jogador nessa janela de transferências. O Rogério Ceni está bastante preocupado com a possibilidade de mais de um atleta sair. O que eu fiz? Entrei em contato com um dirigente importante do São Paulo para saber o que o tricolor tem de propostas. A resposta foi zero. Não há nenhum papel timbrado de clube da Europa com propostas em definitivo. Falei, tá bom, não tem proposta, mas tem sondagem? Não, sondagem nós temos várias. Beleza. Quais são os atletas que são mais assediados por clubes da Europa? A resposta é de que Rodrigo Nestor, meio-campista, e Wellington, lateral esquerdo, são os recordistas de assédio, de propostas, ou melhor, de contatos, de sondagens. Aquela história do clube ligar para perguntar quanto custaria, o que precisaria ser feito para negociar, esse tipo de coisa. Sem o papel timbrado, sem uma proposta em definitivo. Quase sempre, é bom que vocês saibam, qualquer proposta começa com esse primeiro contato, com uma conversa inicial, para que o clube possa mandar uma proposta dentro de uma realidade de aceitação. Diante disso, é de se imaginar que o Rodrigo Nestor e o Wellington sejam, nos próximos dias, alvo de ofertas oficiais.
O Nestor, que é desde o ano passado o atleta com mais propostas em definitivo, que já foram recusadas pelo São Paulo em outros momentos. Por exemplo, o Botafogo em março ofereceu 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. Um pouquinho antes, na virada do ano, um time da Major League Soccer havia oferecido 5 milhões de dólares. A pedida inicial do São Paulo nesses contatos pelo Nestor é de 15 milhões de euros. Sempre levando em consideração que o São Paulo pede um pouco mais para eventualmente bater o martelo por algo na casa de 10, 12, 13 milhões de euros. Tricolor que é dono de 85% dos direitos econômicos do meio-campista, que foi autor de um dos gols do empate do São Paulo em 2-2 com o Ceará. Nestor vive seu melhor momento no time principal, é jogador bastante interessante. Talvez para o São Paulo fosse mais negócio vender o Wellington, mas como o Tricolor vai precisar vender pelo menos um jogador por 10 milhões de euros, a proposta que aparecer e for mais próxima desse valor é que vai acabar sendo concretizada. Bora falar agora sobre o Corinthians, mais perto de vender um zagueiro, no caso o João Vitor. Antes de gravar esse vídeo, estava conversando com um dirigente corintiano e para entender as necessidades, as dificuldades, problemas com o fluxo de caixa. Ele falou que a tendência é que parte desses problemas sejam resolvidos com a transferência do João Vitor para o futebol português. Resta saber se para o Benfica ou para o Porto. Quais são os números que o Corinthians trabalha hoje em relação ao João Vitor? O Timão quer 8 milhões de euros ou 40 milhões de reais para sua parte, pelos seus 55% dos direitos econômicos do João Vitor. Aí você vai falar, mas Nicola, se o Corinthians tem 55% dos direitos e quer 40 milhões de reais, ele imagina que o João Vitor valha na casa dos 75 milhões de reais? Não necessariamente. É que nesse tipo de negociação, apesar de o clube não ter um percentual cheio, ele pode se dar o direito de cobrar do seu parceiro uma mordida. Então, só para vocês entenderem, o Corinthians é dono de 55%, o Coimbra é dono de outros 45%. O Corinthians tem uma boa relação com o pessoal do Coimbra, que é do pessoal do Banco BMG. E é possível que, diante de uma proposta de 12 milhões de euros, o Corinthians bata na tecla de que só aceita vender se ficar com 8 milhões de euros. Caso contrário, não sai negócio. E o pessoal do Coimbra pode acabar aceitando uma mordida menor ou uma mordida nos seus direitos econômicos para que o negócio saia. Se não rolar a negociação do João Vitor, aí sim o Corinthians vai colocar em prática um plano B, que é de vender Bruno Mendes para o futebol do exterior. Um dos dois atletas precisa sair. O Corinthians já comunicou ao Inter de forma oficial que conta com o Bruno Mendes a partir da metade do ano. Inclusive o Corinthians já comunicou ao Inter que não permite que o Colorado coloque o Bruno Mendes para jogar mais do que as 6 partidas permitidas no Brasileiro. Caso contrário, ele seria impedido de atuar no Campeonato Nacional, voltando ao timão. Nesse momento o Bruno tem 4 partidas disputadas. Se as conversas com o João Vitor não avançarem assim, o Corinthians vai tentar negociar o Bruno Mendes, mas hoje a tendência é de que o João Vitor seja o atleta vendido, até porque ele vale mais que o Bruno Mendes. Mais negócio é você vender o jogador mais valorizado. O Vitor Pereira já deixou bem claro que gosta do Bruno Mendes e tem planos para ele a partir da metade do ano. Bora fechar o vídeo para falar a respeito de Nicolás de la Cruz. Muito torcedor do Palmeiras, do Atlético Mineiro, do Flamengo, do Botafogo, tem demonstrado a esperança na contratação do atleta agora, para metade do ano. E a justificativa é de que, como ele tem contrato só até dezembro com o River Plate, não seria tão difícil tirá-lo do clube argentino. Tenho dito para vocês que essa chance é zero. De qualquer forma, tem uma novidade importante. River Plate decidiu colocar um preço para interessados no De la Cruz agora, em julho. 12 milhões de dólares, que equivalem a 57 milhões de reais. Qual é a lógica de qualquer clube do Brasil ou do exterior pagar 57 milhões de reais por um atleta que a partir de 1º de julho já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para esse novo clube a partir de 1º de janeiro? Só se alguém fosse muito desesperado e tivesse muito dinheiro para gastar essa grana, sabendo que em 6 meses você pode contratá-lo de graça. De graça é modo de dizer, né? Porque se não vai ter de comprá-lo do River Plate, certamente esse clube interessado vai precisar gastar uma bala com o próprio De la Cruz, que vai passar a ser, entre aspas, dono dos seus direitos econômicos. Mas, por exemplo, em vez de gastar 57 milhões de reais, você oferece 15 milhões de reais na mão do Nicolás de la Cruz para que ele assine um pré-contrato no segundo semestre e se mude para o seu clube, uma negociação bem mais simples e barata, de um atleta de 24 anos de idade que defende a seleção uruguaia, que é titular absoluto do River Plate há bastante tempo e que seria uma baita aquisição esportiva e também financeira. Esportiva porque você vai ter retorno com ele em campo. Financeira porque você compra por 12, 13, 14 milhões de luvas e depois consegue uma venda muito maior. Só a título de comparação, Corinthians com o Roger Guedes desembolsou 16 milhões e 400 mil de luvas.
Valeria mais a pena para o Corinthians, não tenho a menor dúvida, oferecer esses 16 milhões pro De La Cruz, imaginando que o De La Cruz tem potencial de revenda muito maior. Só um detalhezinho para fechar o vídeo. De La Cruz vai dar prioridade no segundo semestre, pensando nesse pré-contrato para 2023, para um clube do futebol europeu. Ele entende que o ciclo dele na América do Sul já está praticamente encerrado. Já ganhou uma série de coisas, já demonstrou sua capacidade, sua importância. Ele acha que agora é hora de ir para a Europa. Se as propostas na Europa não aparecerem, aí sim, clubes brasileiros entram como possibilidade bastante real. Então, só para deixar bem claro, não se iluda com a chance de De La Cruz jogar no seu time no segundo semestre. Essa chance é muito pequena. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se vê, tem live no domingo, é aquela live que a gente fecha o expediente. Logo depois de Flamengo e Fluminense, a gente entra ao vivo para conversar com vocês, tirar dúvida, responder a perguntas, registrar a opinião de vocês, aquela coisa toda. Fechou? Abraço, tchau!